Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Tiago e hoje vamos falar sobre taxas de juros. Taxas de juro é algo que poderia servir de tema para mais de uma dezena de vídeos ou então para um vídeo de várias horas. Mas aqui nós vamos procurar abordar alguns dos conceitos mais importantes e mais presentes na vida das pessoas. Um desses conceitos é o de taxa anual nominal, TAN, que aparece sempre nos vários simuladores de crédito, por exemplo. E a taxa anual nominal resulta da soma da Euribor com o spread. Relativamente à Euribor, tem sido muito falado ao longo dos últimos meses, nas notícias, pela comunicação social de forma generalizada, mas o que é a Euribor? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a Euribor não é estipulada por uma determinada entidade, como o Banco Central Europeu ou o Banco de Portugal. A Euribor é sim uma média. É a média das taxas utilizadas por um conjunto de bancos quando trocam moeda entre si. Ou seja, existe um conjunto de bancos, neste momento são 19 bancos, dos portugueses apenas a Caixa Geral de Depósitos faz parte, e estes bancos fazem empréstimos uns aos outros, trocam moeda entre si. E a Euribor resulta da média das taxas utilizadas nesses empréstimos entre este conjunto de bancos. Mas não há apenas uma taxa Euribor. Há várias para vários prazos. Euribor a 1 mês, Euribor a 6 meses, Euribor a 12 meses, etc. E o que significam estes prazos? A Euribor a 6 meses significa que a taxa que me é apresentada é semestral? Não. Quando vamos a um simulador de crédito, por exemplo, a taxa Euribor que nos aparece é sempre anual, independentemente de ser Euribor 3 meses, Euribor 6 meses ou Euribor 12 meses. O prazo da Euribor indica-nos apenas a periodicidade com que a taxa é revista e atualizada. Imaginem que eu contraí um empréstimo cuja taxa de juros está indexada à Euribor 12 meses. Isso significa que de 12 em 12 meses a taxa de juros do meu empréstimo será revista e atualizada com o valor mais recente da Euribor 12 meses. Por outro lado, se a taxa de juros do meu empréstimo estiver indexada à Euribor 6 meses, isso significa que de 6 em 6 meses a taxa do meu empréstimo será atualizada com o valor mais recente da Euribor 6 meses. Bem, mas há empréstimos que têm taxa fixa. O que é isso? Optar por taxa de juros fixa não é mais do que estabelecermos a nossa taxa para todo o período do empréstimo. Enquanto uma taxa variável está sujeita às variações da Euribor, uma taxa fixa não está. Mas qual é a melhor opção? Essa questão é muito difícil de responder, principalmente se a resposta for genérica, pois cada caso é um caso e, por isso, em alguns casos, em algumas fases, poderá ser vantajoso uma taxa variável, noutros casos, noutras fases, certamente que será mais vantajoso uma taxa fixa. A outra variável que influencia a taxa anual nominal é o spread, a margem bancária. Portanto, o banco visa obter lucro com as operações e, por isso, temos o spread. É importante realçar que a Euribor não depende do consumidor, não depende do cliente. Ou seja, se eu e uma pessoa completamente distinta em termos de condições de vida formos hoje ao banco contrair um empréstimo cuja taxa de juros esteja indexada à Euribor 12 meses, por exemplo, a Euribor 12 meses será igual para mim, para essa outra pessoa e para todos os outros clientes. Mas o mesmo não acontece com o spread. O spread dependerá de cada cliente em concreto. O banco avaliará o risco de vos emprestar dinheiro, avaliará um conjunto de fatores e quanto mais risco, maior será o spread em condições normais. E, portanto, questões como os nossos rendimentos, a nossa relação com o banco, se temos lá depósitos, que valores temos lá depositados, se cumprimos as nossas obrigações em créditos anteriores, etc., são fundamentais para determinar o spread da taxa de juros do nosso empréstimo. Outro conceito muito importante é o da taxa anual de encargos efetiva global, TAEG. Esta taxa dá uma ideia muito mais realista do custo do empréstimo do que a taxa anual nominal, porque a taxa anual nominal considera apenas a componente do juro, mas nós no empréstimo temos outros encargos como imposto de selo, comissões, seguros, etc. E, portanto, a TAEG, para além dos juros, contempla todos estes
outros encargos que nós suportamos com o empréstimo e por isso é muito importante nós analisarmos a TAEG quando estamos a pensar contrair um empréstimo. A TAEG, como é natural, costuma ser consideravelmente superior à taxa anual nominal. E tenham atenção quando vão comprar produtos como uma máquina de lavar a roupa, um computador, etc. Muitas vezes são-vos apresentadas condições de financiamento com uma taxa anual nominal de 0%. Isso pode-vos conduzir à ideia de que não suportam encargos com aquele financiamento e que por isso preferem pagar a prestações do que propriamente pagar a pronto. Mas nesses casos, reparem na TAEG. A taxa anual nominal pode ser de 0%, mas muitas vezes a TAEG desse mesmo financiamento é de 3, 4%. Portanto, aquele financiamento, na verdade, não terá custo zero. Outro conceito que aparece com frequência é o montante total imputado ao consumidor. Muitas vezes aparece apenas METIC. E o METIC é tudo aquilo que pagamos pelo empréstimo que contraímos. Ou seja, quando nós pedimos um empréstimo, nós temos que devolver tudo aquilo que pedimos emprestado. Temos que pagar os juros. Temos que pagar outros encargos como as comissões, os seguros, os impostos, etc. E o METIC é a soma disso tudo. Portanto, muitas vezes apercebemos-nos que pedimos 10 mil euros, por exemplo, durante 4 ou 5 anos e que depois, na verdade, pagamos 13 mil euros. Ou seja, devolvemos os 10 mil que pedimos e pagamos mais 3 mil euros em juros, em comissões, etc. Por isso, é sempre interessante analisar o METIC quando estamos a ponderar pedir um empréstimo, porque dessa forma vamos ficar mais conscientes e vamos conseguir perceber melhor se realmente compensa pedir um empréstimo, se compensa pagar a pronto ou se, por outro lado, compensa não comprar aquilo que estamos a pensar comprar. Para terminar este vídeo, gostaria de vos colocar o seguinte desafio. Se vos disser que a taxa anual nominal é de 4,5% e que o spread é de 1,25%, qual o valor da Euribor subjacente? Hipótese A, 5,75%, hipótese B, 3,25%, hipótese C, 4,55%, hipótese D, nenhum dos valores anteriores. Coloquem a resposta nos comentários e vamos falar um bocadinho mais sobre dinheiro. Muito obrigado, um abraço e até à próxima.